Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marisa Araújo, sou professora de Ciências e hoje vou trabalhar com vocês com o tema Calendário Agrícola Mineiro dentro da aula interdisciplinar em comemoração aos 300 anos de Minas Gerais. Tudo bem, Fabiana? Beleza? Boa aula para vocês em casa, tá, gente? A aula hoje é do 4º ano. O que nós iremos aprender hoje? Nós iremos aprender como que ocorre a influência dos astros no calendário agrícola mineiro. Também vamos conhecer um método agrícola que relaciona fases da lua, signos do zodíaco, denominado biodinâmica. Pessoal, a astronomia é uma das ciências mais antigas que se tem conhecimento. Tá? Imagine desde o homem pré-histórico e depois há milhares de anos antes de Cristo, como que o céu trazia fascínio, como que o céu era um mistério. Mas muito mais do que fascínio e mistério, eles tinham a necessidade de buscar informações no céu para se localizarem, né? Porque não existia bússola, né? Para entender a passagem do tempo, para marcar o tempo. Então, eles recorreram a esses conhecimentos celestiais que inicialmente foram bem assim de culturas populares mesmo, de vivências, tá? E mais para frente de estudos mais científicos. Olha, desde a antiguidade, o céu já era estudado, né? E usado como mapa, calendário, relógio. Os astros também eram muito estudados para plantio e colheita, né? Quando a civilização tornou-se sedentária, começou a trabalhar com agricultura, eles tinham que saber qual que era a época melhor para plantar e a época melhor para colher. E começaram, então, a perceber a influência dos astros, né, nessa atividade. Os registros astronômicos mais antigos datam de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, principalmente com chineses, babilônios, assírios, egípcios. Eles já sabiam duração do ano e usavam um calendário de 365 dias. Tá? Imagine isso há 3.000 anos antes de Cristo. É muita sabedoria. Os chineses deixaram anotações importantes e precisas de cometas, de meteoros, meteoritos, desde 700 a.C. e não existia telescópio para observar. Observem como que as estrelas nos fascinam, né? A astronomia, que é a mais antiga das ciências, elas usavam, por exemplo, olha, isso aqui, gente, vocês reconhecem essas estrelas? É o Cruzeiro do Sul, muito utilizado para localizar o quê? O hemisfério sul. E aqui tem a Ursa Menor, constelações, Ursa Maior, e nós temos aqui a estrela polar, que é usada para mostrar o quê? O Polo Norte, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui, constelações, né? E como os antigos utilizavam isso para se orientar no espaço. O ápice da ciência ocorreu na Grécia, 600 anos de Cristo a 400 depois de Cristo. Você já deve ter ouvido falar em Pitágoras, Tales de Mileto, Ptolomeu, né, que são filósofos gregos aí. E na Grécia aconteceu algo muito importante, gente, porque antes falar de astros, né, falar de estrelas, de céu, era muito ligado à mitologia, eram deuses, né? Até os índios, né, tem aí a lua como deus, a Jaci, né? E esses deuses ficavam ali no imaginário das pessoas. Mas os gregos, eles queriam mais a razão. Então, eles estudavam mais, observavam mais, utilizando a razão, tá? Pitágoras foi um matemático, né? A maioria desses filósofos eram matemáticos, então eles aproveitavam esse conhecimento para aprimorar essas observações e as suas conclusões. O Tales de Mileto, ele descreveu o eclipse lunar, tá? Pitágoras, ele falou da esfericidade da Terra, a esfericidade do Sol, denominou de cosmos, né? O espaço em que a gente vê lá no céu. E também ele era ligado ao geocentrismo, quando a Terra seria o centro do universo. O Ptolomeu deixou, né, foi o autor de estudos sobre astronomia, tá?
Agora, os maias, já 200 a 900 depois de Cristo, que moravam na América Central, povos indígenas que foram dizimados pelos espanhóis, lembram lá na aula de história? Pois é, os maias tinham muito conhecimento matemático e de astronomia, mas como foi dizimada a população deles, perdeu-se muito, bibliotecas inteiras foram queimadas. Mas os maias, eles foram tão inteligentes, gente, que eles conseguiram, por exemplo, prever a passagem de Vênus pela Terra e colocar um número, né? A cada 583 dias, 935, Vênus passava pela Terra. Hoje, com cálculos muito mais avançados, eles erraram por muito pouco, tá? Hoje é 583,920 a 40, quer dizer, eles erraram um pouco demais. O ciclo lunar também, olha, já falaram que era 29 dias. Ciclo do Sol, 365 dias. Eram povos extremamente inteligentes, tá? E aí deixou para a gente essa sabedoria, né? Deixou para a gente essa herança. Galileu Galilei, já no século 17, tá? Ele apresentou o telescópio. O telescópio foi inventado, na verdade, por holandeses, mas o Galileu, ele modificou, aprimorou e conseguia já aumentar de 30 vezes a visualização. Então, ele começou, então, a observar astros, né? E aí, a partir do telescópio, já foi o quê? Uma descoberta muito mais preciosa para poder identificar e estudar com mais propriedade, né, os astros. Ok. Professora, por que existem as estações do ano? Vamos agora interdisciplinar com geografia, né? Olha só, nós temos estações do ano porque, lembrem que a Terra, ela dá voltas em torno do Sol, é o heliocentrismo. E ela tem aqui esse percurso elíptico, né? Tá? E a Terra, gente, ela faz o movimento de translação, que é ao redor do Sol, e de rotação em torno de si mesma. E a Terra tem uma leve inclinação, em torno de 23 graus, né, do seu eixo aí, com esse eclipse, que é esse eixo imaginário aqui de rotação dela. Olha aqui, vamos ver esse desenho aqui. Aqui eu tenho, não sei, dá para vocês enxergarem de pertinho, né? Lembrando, o Equador, a linha de Equador, o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, tá? Quando a Terra está inclinada, aí o Sol está batendo aqui com mais intensidade, né? Aqui no Trópico de Câncer, o hemisfério norte, ele vai estar mais iluminado, o Sol com mais intensidade, então vai ser o quê? Verão no Polo Norte, tá? E no Polo Sul, nessa época vai estar no inverno. O contrário aqui, quando o Sol vai bater com maior intensidade aqui, perpendicularmente no Trópico de Capricórnio, vai ser o quê? Verão no Polo Sul e inverno no Polo Norte. Então, essa rotação, essa translação e essa inclinação da Terra vai fazer com que a incidência solar ela seja diferente no inverno e no verão. Já na primavera e no outono, já tem uma intensidade mais semelhante. O que plantar nas estações? Gente, qualquer plantio, planta é um ser vivo, ela precisa de vários fatores, precisa de luz, temperatura, calor e umidade. Você sabe muito bem como que nas épocas do ano esses fatores variam. Vocês sabem que em dezembro é mais quente, é mais chuvoso, né? Estamos no verão, entrando no verão. Você sabe que em julho aqui, né, no hemisfério sul, é o inverno, mais frio, menos chuva, o ar mais seco. Então, essa variação, né, com as estações, também vai ocorrer variação na temperatura, né, variações na umidade, e isso vai influenciar certamente no crescimento das plantas. O que plantar nas estações? Olha, existem várias fontes que vocês podem buscar, que vocês vão verificar esses dados, né? Nessa fonte em que eu pesquisei, nós mostramos aqui, olha, que isso varia de região, sudeste, nordeste, centro-oeste, sul. Como estamos no sudeste, vamos ver o que podemos plantar aqui. Olha, no outono, folhas, tá vendo? Olha, couve, alface, espinafre, salsa, menos raiz, né, que tem uma beterraba aqui, a selga, que é uma folha também. E no inverno, olha, raízes, né, com beterraba, cenoura, alguns frutos, legumes.
E na primavera, frutas, ok? E no verão, já temos aqui uma variedade maior, tá? Esse calendário anual, né, ele leva em conta fatores ambientais, como eu disse para vocês. Precipitação anual, que é o tanto que chove no ano, ciclos chuvosos, né, a época que vai chover, velocidade do vento, variação de temperatura e umidade do ar. Exemplo aqui de um calendário no Sudeste. É bom plantar algodão em outubro, colher em março. Alho, plantar em março, colher 3 meses depois. Amendoim em setembro, banana o ano inteiro, batata em abril, café em outubro, cana-de-açúcar também. Logicamente, está relacionado com esses fatores que eu disse para vocês, tá? Cebola em fevereiro, cítrica em outubro, isso é só curiosidade, tá, pessoal? Feijão em outubro, mandioca em setembro e assim por diante. Então, os agricultores, eles usam esses calendários, isso facilita muito, porque eles não vão ter perdas. Às vezes, se plantar numa data errada, vai ter tempo de água, pode nascer aí um fruto, um produto não adequado, tá? Pode estar a semente ruim ou um fruto menos saboroso, então isso é importante para eles. Bem, mas a agricultura biodinâmica, tá? Ela leva em conta as fases da Lua e também os signos do zodíaco. Isso é ciência? Olha, não estamos aqui para discutir isso. Isso é saber popular. Isso é muito importante. Se a gente conversar com produtores na roça, a gente vai, né, Minas Gerais tem muita fazenda, você conversa com um agricultor, todos eles provavelmente vão citar a lua boa de plantar, a lua boa de colher, tá? Ok? Eles não utilizam adubos químicos, nem herbicidas, nem sementes transgênicas, nem antibióticos. Nessa agricultura biodinâmica, tá, que foi criada em 1929 por Rudolf Steiner, na Polônia, a agricultura, nesse sentido, ela vai permear as relações do homem, da terra, da existência, como se fosse um organismo vivo produtivo. Como assim, Marisa? Olha, as plantas, os animais, a água, o homem, o solo, todos estão integrados. Um interfere no outro. Lógico, se o homem degradar o solo, ele vai prejudicar a planta. Se a chuva ela for intensa, prejudicar o solo, vai prejudicar a planta e vai também prejudicar o homem. Então, estamos todos interligados nessa rede da vida. Calendário astrônomo agrícola. De acordo com ele, existem períodos favoráveis a quê? Olha que interessante. Os órgãos das plantas, vocês lembram? Raiz, caule, folha, fruto, né? A seiva que tem que subir, a seiva que tem que descer, isso aí seria influenciado pela Lua. Olha só, o que é apogeu e perigeu? Gente, a Lua, ela é um satélite natural da Terra, não tem luz própria, né? Ela recebe a luz solar e ela dá uma volta na Terra também, uma volta elíptica, não circular. Então, tem momentos em que a Lua, ela aproxima mais do Sol e ela afasta mais da Terra. Se ela aproximou mais do Sol e afasta da Terra, eu chamo de apogeu. Aqui, ela está mais distante da Terra. Quando a Lua está mais próxima da Terra, chama-se de perigeu, ok? E é possível verificar com os movimentos dos astros influência no desenvolvimento de vegetais. Segundo a biodinâmica, no apogeu, quando a Lua está mais distante, né, ela vai então ter menos influência sobre essas plantas, tá? Porque lembram que a Lua, ela é importante para as marés, ela mexe com a questão dos fluidos, dos líquidos. Tanto a maré fica maior, mais intensa, né, com a lua cheia, por exemplo, os fluidos corporais, os fluidos da planta, do solo, também ficam, então, aí mais acentuados, tá? E, então, se a lua afasta
a maré vai ficar mais calma e também aí ia beneficiar, então, a raiz, as sementes, aquilo que está no solo, tá? Porque a seiva estaria o quê? Descendente. E no perigeu, onde ela está maior e mais próxima, ela exerceria uma maior influência sobre essa seiva, tá? E ela iria subir e depositar, então, nas partes superiores, como caule, né? Fruto, folha. Vamos fazer folha, vamos fazer fruto, né? Que a seiva subiu. Então, só para vocês verem aqui, olha, o ciclo lunar, né? De 29 dias. Toda semana nós temos aí, vocês lembram das fases da lua, né? Olha aqui a lua dando volta, tá? Quando a lua está mais próxima do sol aqui, ó, com o lado dela iluminado para o sol e o lado escuro dela voltado para a terra, é a lua nova, tá? Aí nós temos a lua nova, né? Depois nós temos aqui, olha, a lua crescente. E aí, quando chega aqui na lua cheia, tá? Ela está totalmente voltada, o lado iluminado dela está voltado para a terra. E na lua cheia, então, ela é como se estivesse mais próxima e mais visível, tá? E na lua nova, ela está mais voltada para o sol, aí, com o lado iluminado voltado para o sol, tá? São as fases da lua. Ok. Então, o que eles chamam de lua descendente? Quando a lua está mais baixa, tá? Quando ela está aí mais próxima, há um deslocamento da seiva da planta para onde? Para a raiz, tá? Então, vou lembrar assim, lua descendente, a seiva desce. Lua ascendente, a seiva sobe. Não tem a ver com perigeu e apogeu aqui nesse caso, tá? Olha que interessante isso aqui. Olha, nós estamos aqui, olha, quarto minguante, a lua está minguando. Luz e água decrescem, crescimento de raiz, tá? Absorção de fluidos e nutrientes do solo. Aqui, na lua nova, ela está com a face escura voltada para a gente, né, que a gente nem enxerga, vai diminuir, então o crescimento seria mínimo, tá? Aí da lua nova para crescente, vai começar a aumentar a luz. E também o desenvolvimento das plantas é balanceado, formando-se tanto folhas como raízes. E na crescente, quarto crescente até a cheia, aí sim, a seiva irá subir, então vão fazer folha, vão fazer fruto, né? Então aqui eu coloquei o desenho de uma planta, só para vocês lembrarem, das raízes, do caule, da folha e do fruto, mostrando a seiva ascendente subindo e a seiva descendo. Lembrando que sobe a seiva bruta e desce a seiva elaborada. Será que a lua influencia isso? Né? Achei muito interessante essa influência dos astros. Mas a biodinâmica também acredita nos signos do zodíaco influenciando aí. Segundo ela, nos signos de ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário, as plantas com flores que vão ficar mais bonitas, né, intensificar aí a produção. Os signos da terra, que é Touro, Virgem, Capricórnio, nessa época, então vai ter plantas com raiz utilizadas, como mandioca, cenoura. Os signos de fogo, promover aí o crescimento de plantas com frutas e semente, que é Áries, Leão e Sagitário. E o signo de água, Câncer, Escorpião e Peixes, plantas com folhas e caules. Isso, gente, segundo a biodinâmica. Aqui é um exemplo de associação de agricultura de Minas Gerais, aqui em Maria da Fé, chama APAM de Maria da Fé, a associação Serra Verde em Córrego do Bom Jesus e Serra do Santana em Sapucaí Mirim. São associações que utilizam a biodinâmica na agricultura. Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima e beijos da Marizinha.